de autista que não olhava nos olhos de outras pessoas, a um médico respeitado. Olha para mim quando eu estou falando com você. A voz da professora ecoou pela sala de aula, fazendo todos os outros alunos virarem para observar. Marcos tinha 12 anos e estava congelado em sua carteira, seus olhos fixos no caderno à sua frente, as mãos tremendo imperceptivelmente. Ele queria obedecer. Deus sabia o quanto ele queria. Mas seus olhos simplesmente não conseguiam fazer aquilo que para todos os outros parecia tão natural. Professora Regina, eu estou ouvindo, ele murmurou, sua voz mal passando de um sussurro. Ouvindo? Ela caminhou até sua carteira, seus saltos batendo no chão com autoridade. Como eu posso saber se você está prestando atenção se você não me olha? Isso é falta de respeito, Marcos. Na minha aula, os alunos olham nos meus olhos quando eu falo com eles. Era 2005, em uma escola pública de Belo Horizonte. Marcos Silva era um dos poucos alunos negros naquela instituição e definitivamente o único que havia sido diagnosticado com autismo. O diagnóstico havia chegado tarde, aos 10 anos. Depois de anos de professores rotulando-o como problemático, desatento ou mal-educado. Ele tem autismo. Uma voz suave, mas firme, veio da porta. Era Dona Teresa, mãe de Marcos, que havia sido chamada à escola pela 3ª vez naquele mês. Ela entrou na sala com a dignidade de quem havia aprendido a lutar por seu filho todos os dias. Ele não consegue manter contato visual prolongado, faz parte da condição dele. Ah, mais essa história de autismo. Professora Regina cruzou os braços. No meu tempo não existia isso. As crianças eram simplesmente educadas a ter respeito. Mas hoje em dia, qualquer criança mimada que não quer seguir regras recebe um diagnóstico. As palavras eram como facas. Marcos sentiu o rosto esquentar, a humilhação queimando em seu peito. Ele ouvia os sussurros dos outros alunos. Autista. É por isso que ele é tão esquisito. Minha mãe disse que autista não é normal. Vamos conversar na diretoria, Dona Teresa disse, sua voz ainda controlada, mas com um fio de aço. Ela estendeu a mão para Marcos. Vem, filho. No corredor, longe dos olhares curiosos, Marcos finalmente deixou as lágrimas caírem. Mãe, eu tentei. Eu juro que tentei olhar para ela. Mas é como se meus olhos queimassem, como se algo dentro de mim gritasse, não faça isso. Dona Teresa ajoelhou-se na altura do filho, segurando seu rosto com ternura. Eu sei, meu amor, e você não tem que se desculpar por ser quem você é. Deus te fez especial, com dons que o mundo ainda vai reconhecer. Mas ninguém me entende. Eles acham que eu sou mal educado, ou burro, ou as duas coisas. Você não é nenhuma das duas. Ela limpou suas lágrimas com o polegar. Você é brilhante, Marcos. Você lê livros de medicina aos 12 anos. Você memoriza coisas que eu nem sei pronunciar. Seu pai estaria tão orgulhoso. A menção do pai trouxe uma nova onda de emoção. Dr. Paulo Silva havia falecido 3 anos atrás, vítima de câncer. Ele era enfermeiro em um hospital público, um homem que dedicou sua vida a cuidar de outros. Marcos se lembrava das histórias que o pai contava, de como ele salvava vidas, de como ele tratava cada paciente com dignidade, independentemente de quem fossem. Eu quero ser médico, mãe, Marcos disse de repente, a convicção em sua voz surpreendendo até ele mesmo. Como papai cuidava das pessoas, eu quero ajudar. Dona Teresa sorriu através das próprias lágrimas. Então você vai ser, filho. Não importa o que as pessoas digam, não importa quantas portas fechem na sua cara, você vai ser. Mas as portas fechadas viriam em número maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Naquela noite, em seu quarto pequeno, mas organizado com precisão matemática, Marcos abriu seu caderno de orações. Era um hábito que sua avó havia lhe ensinado. Escrever suas orações, quando falar em voz alta, parecia difícil demais. Querido Deus,
Ele escreveu com sua letra cuidadosa: "Por que o Senhor me fez assim? Por que eu não consigo fazer coisas simples que todo mundo faz? Eu sei que a Bíblia diz que o Senhor não comete erros, mas às vezes eu me sinto como um erro. Por favor, me ajude a entender. E se o Senhor tem um plano para mim, como mamãe diz, pode me dar força para chegar até lá? Porque hoje foi muito difícil. Amém." Ele fechou o caderno e pegou o livro que estava lendo. Grey's Anatomia. Aos 12 anos, Marcos já havia lido 3 livros de anatomia básica, fascinado pela complexidade do corpo humano. Sua memória fotográfica, outra característica do seu autismo, permitia que ele absorvesse informações com uma facilidade impressionante. Mas o que ele não sabia é que aquela humilhação na sala de aula, aquela dor que parecia insuportável naquele momento, era apenas a primeira de muitas batalhas. E que cada batalha estava moldando nele algo que o mundo desesperadamente precisava. Um médico que entendia a dor de ser incompreendido, que sabia o que era ser julgado pela aparência, que conhecia a solidão de ser diferente. As semanas seguintes na escola foram torturosas. A história se espalhou, como sempre acontece. O menino autista que não consegue olhar nos olhos das pessoas. Os apelidos vieram: robô, ET, esquisito, e sempre havia o fator racial entrelaçado com tudo. Aquele menino negro estranho. Marcos desenvolveu estratégias. Ele aprendeu a olhar para a testa das pessoas, logo acima dos olhos, criando a ilusão de contato visual. Aprendeu a seguir rotinas rígidas que lhe davam sensação de controle. Aprendeu a se esconder atrás dos livros, mergulhando em estudos com uma intensidade que impressionava alguns professores e incomodava outros. Mas a pior humilhação ainda estava por vir. 3 meses após o incidente com a professora Regina, a escola organizou uma feira de ciências. Marcos havia trabalhado por semanas em seu projeto. Uma apresentação sobre o sistema circulatório humano, completa com maquetes detalhadas que ele mesmo havia construído. Era seu sonho de ser médico tomando forma tangível. No dia da apresentação, ele estava nervoso, mas preparado. Havia ensaiado dezenas de vezes com sua mãe. Sabia cada palavra, cada fato, cada detalhe. Mas quando chegou sua vez de apresentar, e ele ficou ali na frente de 3 juízes, 2 professores de outras escolas e um médico local convidado, algo dentro dele travou. "Pode começar quando estiver pronto", o médico disse gentilmente, o Dr. Fernando Almeida, um homem branco de uns 50 anos. Marcos abriu a boca, mas as palavras não saíram. Seus olhos estavam fixos em um ponto na parede. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvir o sangue pulsando em seus ouvidos. As luzes pareciam mais brilhantes. Os sussurros da plateia eram como trovões. "Marcos, você está bem?" Dr. Fernando perguntou. Ele tentou. Deus sabia que ele tentou. Mas foi como se seu cérebro tivesse desconectado de sua boca. A sobrecarga sensorial, a ansiedade, o medo de falhar, tudo junto era demais. "Ele nem consegue falar", um dos juízes sussurrou para o outro, não tão baixo quanto pensava. "Como ele pretende ser médico se não consegue nem apresentar um projeto?" Aquelas palavras foram a gota d'água. Marcos sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, o que só piorou tudo, porque agora todos veriam que ele estava chorando. Ele deixou sua apresentação cuidadosamente preparada sobre a mesa, murmurou um desculpa, quase inaudível, e saiu correndo do auditório. Encontrou sua mãe no corredor. Ela o abraçou enquanto ele soluçava, seu corpo inteiro tremendo com a intensidade da emoção. "Eu não consigo, mãe", ele chorou. "Eu nunca vou conseguir ser médico. Médicos precisam falar com pacientes, precisam olhar nos olhos, precisam ser normais." "Você vai conseguir", Dona Teresa disse com uma firmeza que não admitia argumentos.
Mas não da forma que eles esperam. Você vai encontrar seu próprio caminho, Marcos. O Senhor te deu esses dons por uma razão. E um dia, filho, você vai usar cada experiência difícil, cada lágrima, cada momento de dor para ser o médico que outras pessoas como você precisam. Naquele momento, com 12 anos e o coração partido, Marcos não podia acreditar naquelas palavras. Mas sua mãe estava certa de formas que nenhum deles poderia imaginar. A semente havia sido plantada. E sementes, mesmo quando enterradas na terra escura e solitária, eventualmente encontram seu caminho para a luz. Os anos do ensino médio foram uma mistura de isolamento social e excelência acadêmica. Marcos se tornou conhecido como o gênio esquisito, respeitado por suas notas impressionantes, mas evitado socialmente. Ele não ia às festas, não tinha namorada, não participava dos grupos de amigos que se formavam nos corredores, mas ele tinha um santuário, a biblioteca escolar. Ali, entre livros de biologia, química e física, Marcos construiu seu próprio mundo. Aos 15 anos, ele já havia lido toda a seção de ciências médicas da biblioteca. A bibliotecária, Dona Ana, uma senhora negra de cabelos grisalhos e olhos gentis, havia se tornado sua aliada. "Trouxe mais um para você", ela dizia, colocando um livro novo sobre a mesa onde Marcos sempre se sentava. "Chegou ontem. Princípios de Medicina Interna. Achei que você ia gostar." "Obrigado, Dona Ana." Marcos sorria, um dos poucos sorrisos genuínos que ele dava durante o dia. Com ela não havia julgamento. Ela nunca exigiu contato visual, nunca comentou sobre sua estranheza. Ela simplesmente via um jovem brilhante com sede de conhecimento. "Você vai longe, Marcos", ela disse uma tarde. "Eu vi muitos alunos passarem por aqui em 30 anos. Poucos tinham a dedicação que você tem." "Mas dedicação é suficiente?" Marcos perguntou, uma pergunta que o assombrava constantemente. "E se eu não conseguir lidar com pacientes? E se eu travar de novo, como naquela feira de ciências?" Dona Ana se sentou ao lado dele. "Você quer saber um segredo? Meu filho é autista. Ele tem 28 anos agora. É engenheiro de software. Quando ele tinha sua idade, todo mundo dizia que ele nunca ia conseguir trabalhar, que ia viver dependente a vida toda." Ela fez uma pausa, seus olhos marejados. "Mas ele provou que todos estavam errados. Não sendo como eles esperavam que ele fosse, mas sendo exatamente quem Deus o criou para ser." Aquela conversa plantou algo em Marcos. A ideia de que talvez existisse um caminho para ele, mesmo que fosse diferente do caminho tradicional. O maior desafio veio no último ano do ensino médio, o vestibular de medicina. Marcos estudava 8 horas por dia, além das aulas regulares. Sua rotina era militar em sua precisão. Acordar às 5, estudar até às 7, ir para a escola, voltar às 13, estudar até às 22 horas, dormir. Fins de semana eram apenas mais dias de estudo. Sua mãe se preocupava com a intensidade, mas também reconhecia que aquela hiperfoco era parte de quem ele era. "Filho, você precisa descansar às vezes", ela dizia. "Eu vou descansar quando passar, mãe", era sempre sua resposta. O dia da prova chegou. Marcos tinha preparado tudo. Seus lápis favoritos, seus fones de ouvido com cancelamento de ruído, permitidos para seu caso especial com atestado médico, sua garrafa de água, seus lanches. Mas o que ele não podia controlar era o ambiente. A sala de prova estava lotada. 50 candidatos apertados em carteiras desconfortáveis. O ar-condicionado estava quebrado, fazendo o ambiente ficar abafado e quente. Pessoas tossiam, mexiam nas cadeiras, tamborilavam dedos nervosos nas mesas. Para Marcos, cada som era amplificado. O barulho era como uma cacofonia física batendo em seu cérebro. Ele colocou seus fones, mas mesmo assim era difícil se concentrar. A primeira parte da prova era múltipla escolha. Marcos se saiu bem ali.
Questões objetivas, sem necessidade de interpretação social ambígua, apenas fatos puros. Ele sabia que havia acertado pelo menos 90% daquela sessão, mas a segunda parte era uma redação. Discuta a importância da empatia na prática médica. Empatia. A palavra parecia zombar dele da página. Como ele, que tinha dificuldade de ler expressões faciais, que não conseguia manter contato visual, que frequentemente não entendia piadas ou sarcasmo, como ele poderia escrever convincentemente sobre empatia? Ele ficou 5 minutos apenas olhando para a página em branco. Outros candidatos já estavam escrevendo, suas canetas dançando nas folhas. O pânico começou a subir em sua garganta. Então, ele lembrou de algo que seu pai havia dito anos atrás, pouco antes de morrer. Marcos, meu filho, empatia não é sobre olhar nos olhos de alguém. É sobre ver a dor deles, mesmo quando você não entende completamente de onde ela vem. É sobre querer aliviar esse sofrimento, não porque você sente exatamente o que eles sentem, mas porque você reconhece que o sofrimento deles é real e importa. Marcos começou a escrever. Ele escreveu sobre como a verdadeira empatia não vem de expressões faciais ou contato visual, mas de ações concretas. Sobre como médicos autistas podem ter uma forma diferente, mas igualmente válida, de demonstrar cuidado. Sobre como sua própria experiência de ser incompreendido o tornava mais atento ao sofrimento dos outros que também são marginalizados. Quando terminou, ele tinha escrito 4 páginas. Não tinha certeza se estava certo, se os avaliadores entenderiam. Mas era sua verdade, crua e honesta. 3 meses depois, o resultado saiu. Marcos estava em casa com sua mãe quando abriu o site. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia digitar sua senha. Dona Teresa estava ao seu lado, as mãos entrelaçadas em oração. Ele procurou seu número de inscrição na lista de aprovados. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Seu nome não estava lá. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcos sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Todo aquele trabalho, todo aquele sacrifício, toda aquela esperança desmoronando. Filho, Dona Teresa começou, sua própria voz quebrando. Eu não consegui, Marcos sussurrou. Eu não fui bom o suficiente. Isso não é verdade. É sim. Pela primeira vez em anos, Marcos levantou a voz. Eles não querem alguém como eu na medicina, mãe. Eles querem pessoas normais, pessoas que conseguem olhar nos olhos, pessoas que não travam quando ficam nervosas, pessoas que não são como eu. Ele se trancou no quarto e pela primeira vez, desde a morte de seu pai, Marcos sentiu sua fé vacilar. Ele pegou sua Bíblia, a mesma que havia recebido em seu batismo aos 8 anos, e a abriu aleatoriamente. Suas palavras caíram em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Marcos leu aquele versículo 7 vezes, e na 8ª vez, algo dentro dele mudou. Não era aceitação pacífica, era determinação feroz. Está bem, ele disse em voz alta para o quarto vazio. Se eu não passei dessa vez, eu vou tentar de novo, e quantas vezes for necessário, porque eu sei que esse é meu chamado, e eu não vou desistir. Ele tentou novamente no ano seguinte, e falhou novamente, por uma margem ainda menor. Dona Teresa estava trabalhando duplos turnos como auxiliar de limpeza para pagar um cursinho preparatório para Marcos. Ela chegava em casa às 23 horas, exausta, mas sempre perguntava sobre os estudos dele, sempre o encorajava. Um dia, filho, você vai ser Dr. Marcos Silva, e todo esse sofrimento vai fazer sentido. Como você tem tanta certeza, mãe? Porque Deus me falou no coração. Da mesma forma que ele falou para Ana que Samuel seria profeta, da mesma forma que ele falou para Maria que ela teria Jesus.
Ele me disse que você tem um propósito, Marcos. E propósitos divinos não podem ser impedidos por provas de vestibular. Era fé irracional. Talvez. Mas era também a única coisa que os mantinha de pé. Na terceira tentativa, algo diferente aconteceu. Marcos havia aprendido técnicas de respiração para gerenciar a ansiedade. Havia praticado redações até poder escrever coerentemente mesmo sob pressão. Havia desenvolvido estratégias para lidar com ambientes barulhentos. E, mais importante, ele havia parado de tentar ser o que não era. Ele era autista, era negro, tinha suas diferenças. E tudo bem. Ele não ia fingir ser outra pessoa apenas para passar em uma prova. Quando os resultados saíram, Marcos estava na igreja. Era um domingo e o pastor estava pregando sobre Josué. Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. Seu celular vibrou. Era uma mensagem da mãe. Marcos, o resultado saiu. Venha para casa. Agora. O tom era neutro, impossível de decifrar. Marcos sentiu o coração disparar. Ele pediu licença discretamente e saiu da igreja quase correndo. Quando chegou em casa, 20 minutos depois, sua mãe estava sentada na sala, o laptop aberto à sua frente. Seu rosto estava molhado de lágrimas. Mãe? Marcos sentiu o pânico subir. Mais uma reprovação. Ele não sabia se aguentaria uma terceira. Dona Teresa olhou para ele e então um sorriso enorme abriu em seu rosto através das lágrimas. Você passou, filho. Você passou. O mundo parou por um segundo. Marcos piscou, processando as palavras. O quê? Você passou. Você está aprovado na Universidade Federal. Você vai ser médico, Marcos. Você vai ser médico. Marcos não lembra de cruzar a sala. Só lembra de estar nos braços de sua mãe, ambos chorando, rindo, orando, tudo ao mesmo tempo. 3 anos de luta, 3 reprovações, incontáveis lágrimas e momentos de desespero, tudo culminando naquele momento de pura, indescritível alegria. Papai estaria tão orgulhoso, Marcos sussurrou. Ele está, Dona Teresa disse com convicção. Lá de onde ele está assistindo, e ele está orgulhoso. Mas Marcos ainda não sabia que a aprovação no vestibular era apenas o começo. A verdadeira batalha e a verdadeira transformação ainda estava por vir. O primeiro dia de aula na faculdade de medicina foi uma mistura de euforia e terror absoluto. Marcos estava com 19 anos, 3 anos mais velho que a maioria dos calouros que haviam passado de primeira. Ele usava seu melhor terno, comprado em um brechó, mas impecavelmente limpo e passado, e carregava sua mochila com os materiais que havia comprado com o dinheiro economizado por sua mãe. O anfiteatro estava lotado com 120 novos estudantes de medicina. Marcos escolheu um lugar no fundo, perto da saída, sua zona de segurança, de onde poderia escapar rapidamente se a sobrecarga sensorial ficasse insuportável. Olha, economizaram na diversidade esse ano. Ele ouviu alguém comentar algumas fileiras à frente. Quantos negros você conta aí? 3? 4? É o que dá ação afirmativa. Outro respondeu. Agora temos que carregar o peso de quem não deveria estar aqui. Marcos fingiu não ouvir, mas as palavras cravaram fundo. Ele já estava acostumado com o racismo velado, mas nunca deixava de doer. Especialmente quando combinado com a constante insegurança sobre seu autismo. A professora de anatomia, doutora Beatriz Costa, entrou na sala e o murmúrio cessou. Ela era uma mulher de uns 40 anos, com ar de quem não tolerava bobagens. Bem-vindos à medicina, ela começou. Olhem ao seu redor. Estatisticamente, metade de vocês não vai terminar este curso. Medicina não é para os fracos, os indecisos ou os que estão aqui porque os pais obrigaram. É para aqueles com vocação genuína. Durante os primeiros meses, Marcos viveu no fio da navalha. As aulas teóricas eram seu forte. Ele absorvia informações com facilidade, sua memória fotográfica tornando o estudo da anatomia quase fácil.
Ele podia visualizar cada músculo, cada nervo, cada vaso sanguíneo com claridade cristalina. Mas as aulas práticas eram seu pesadelo. Trabalho em grupo, laboratórios cheios de gente, discussões de caso onde todos falavam ao mesmo tempo, apresentações obrigatórias. Cada uma dessas situações era um campo minado de potencial sobrecarga sensorial. Marcos, você vai apresentar o caso clínico na próxima aula, o professor de patologia anunciou um dia. O familiar aperto no peito, o suor frio, a certeza de que ele ia travar, ia falhar, ia provar que todos os que duvidavam dele estavam certos. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Professor. Uma voz suave veio do lado dele. Era Amanda, uma colega que ele mal conhecia, uma das poucas outras estudantes negras da turma. Eu posso apresentar junto com o Marcos? Trabalhos em dupla são permitidos, certo? O professor deu de ombros. Tanto faz, desde que o trabalho seja bem feito. Depois da aula, Amanda se aproximou de Marcos. Eu percebi que você fica ansioso com apresentações. Ela disse diretamente, sem rodeios. Meu irmão é autista, eu reconheço os sinais. Não é da minha conta, mas se você quiser ajuda, eu estou disponível. Marcos ficou em silêncio por um longo momento, processando. Parte dele queria ficar defensivo, negar, manter sua armadura protetora. Mas outra parte, a parte cansada de lutar sozinho, falou mais alto. Eu ficaria grato, ele disse simplesmente. Aquela foi a primeira de muitas colaborações. Amanda se tornou não exatamente uma amiga. Marcos ainda lutava com amizades tradicionais, mas uma aliada. Ela entendia seus limites sem que ele precisasse explicar. Ela apresentava as partes que exigiam performance social, enquanto Marcos se concentrava no conteúdo técnico. Mas a verdadeira revelação do dom de Marcos veio de forma inesperada. Era o segundo ano, e eles haviam começado as aulas de diagnóstico. O professor, Dr. Henrique Martins, apresentou um caso complexo, uma paciente de 45 anos com sintomas aparentemente contraditórios. Fadiga severa, perda de peso, dores nas articulações, mas exames laboratoriais normais. Alguém quer arriscar um diagnóstico? Dr. Henrique perguntou à classe. Vários alunos levantaram as mãos, propondo tudo de depressão a câncer oculto. O professor ia descartando cada sugestão, explicando por que não se encaixava com todos os sintomas. Marcos estava olhando para o quadro onde todos os sintomas estavam listados. Sua mente estava fazendo o que sempre fazia, vendo padrões, conexões que não eram imediatamente óbvias. Era como resolver um quebra-cabeça multidimensional. E você, no fundo? Dr. Henrique apontou para Marcos, que estava tão absorto em seus pensamentos que não percebeu que estava sendo chamado. Algum palpite? Marcos estava prestes a dar sua resposta automática. Não sei. Quando algo o impediu. Ele tinha uma resposta. Uma resposta que fazia sentido de todos os sintomas aparentemente desconexos. Sarcoidose, ele disse, ainda sem olhar para o professor, seus olhos fixos no quadro. A sala ficou em silêncio. Dr. Henrique levantou uma sobrancelha. Interessante, por quê? E então Marcos fez algo que raramente fazia. Ele explicou seu raciocínio em detalhes. Cada sintoma, como eles se conectavam, porque outras doenças eram menos prováveis, porque sarcoidose, apesar de ser relativamente rara, era a única que fazia todos os pedaços se encaixarem. Quando terminou, o silêncio persistiu por mais alguns segundos. Então Dr. Henrique sorriu. Um sorriso genuíno de impressão. Exatamente. A paciente tinha sarcoidose, diagnosticada apenas depois de 3 meses de investigação por vários especialistas. Ele olhou para Marcos com novo interesse. Como você chegou a isso tão rapidamente? Marcos deu de ombros, desconfortável com a atenção.
Eu só vi o padrão. Você só viu o padrão. Dr. Henrique repetiu pensativo. Classe, isso é o que chamamos de raciocínio clínico excepcional. A capacidade de sintetizar informações complexas e aparentemente contraditórias em um diagnóstico coerente. Após a aula, Dr. Henrique pediu para Marcos ficar. Marcos Silva, certo? O professor conferiu sua lista. Suas notas são excelentes, mas você raramente participa em aula. Por quê? Marcos hesitou. Quanta verdade ele deveria compartilhar? Eu tenho dificuldade com participação espontânea, professor, mas eu estudo muito. Eu posso ver isso. Marcos, você tem um dom para diagnóstico. Sua mente funciona de uma forma que é incrivelmente valiosa na medicina. Eu queria te oferecer uma posição como monitor de diagnóstico clínico. Você ajudaria outros alunos a desenvolver raciocínio clínico. Eu não sei se sou bom ensinando. Você não precisa dar palestras. Pode trabalhar one-on-one com alunos em ambiente controlado. Pense sobre isso. Marcos pensou e aceitou. Trabalhar como monitor revelou algo surpreendente. Em ambientes individuais, sem a pressão social de grupos grandes, Marcos era realmente bom em ajudar outros a entenderem conceitos complexos. Sua própria forma diferente de ver o mundo oferecia perspectivas únicas. Cara, você explica de um jeito que faz tudo fazer sentido, um aluno comentou após uma sessão de tutoria. É como se você visse a medicina de forma diferente do resto de nós. Era verdade. Marcos via sistemas, padrões, conexões. O corpo humano não era um mistério caótico para ele. Era um sistema lógico, complexo, mas compreensível. E sua memória extraordinária significava que ele podia acessar informações instantaneamente, cruzar referências, ver quadros completos onde outros viam apenas fragmentos. Dr. Henrique começou a chamá-lo para casos particularmente difíceis. Marcos, dá uma olhada neste. Nenhum dos residentes conseguiu fechar diagnóstico. E Marcos olhava, sua mente processando dados, reconhecendo padrões e, mais frequentemente do que não, ele encontrava a resposta que havia eludido médicos com décadas de experiência. Mas nem tudo eram flores. Ainda havia professores que duvidavam dele, colegas que faziam comentários racistas, situações sociais que o deixavam completamente perdido. E a constante e exaustiva necessidade de mascarar seu autismo, de tentar parecer normal. A quebra veio no final do terceiro ano. Marcos estava fazendo 20 horas de estudo por dia durante as provas finais, sem dormir adequadamente, sem comer direito, empurrando seu corpo e mente além de qualquer limite saudável. No dia da última prova, ele desmoronou. Entrou na sala de exame, sentou em sua carteira, abriu a prova e seu cérebro simplesmente desligou. Burnout completo. Sobrecarga sensorial total. Ele ficou ali, paralisado, incapaz de ler as questões, incapaz de pensar, incapável de funcionar. Amanda o encontrou depois, encolhido em um canto do corredor, fazendo movimentos repetitivos com as mãos, seu mecanismo de autorregulação que ele normalmente escondia do mundo. Marcos, ela disse suavemente, sem tocá-lo. Ela sabia que ele não gostava de toque não solicitado. Você precisa de ajuda, ajuda real. Foi Amanda quem o levou ao serviço de apoio psicológico da universidade. Foi Amanda quem ajudou a convencer os professores a lhe dar uma segunda chance na prova, com condições adaptadas. Foi Amanda quem o lembrou que aceitar sua condição não era fraqueza, era sabedoria. Você não precisa ser super-humano, Marcos, ela disse. Você só precisa ser você, com os suportes que você precisa. Não há vergonha nisso. Aquela foi a revelação que mudou tudo. Marcos parou de tentar esconder completamente seu autismo. Começou a usar seus fones de ouvido abertamente quando precisava, pediu adaptações quando necessário. E, surpreendentemente, o céu não caiu.
Alguns professores foram compreensivos, outros não. Mas Marcos estava aprendendo que ele não precisava da aprovação de todos. Ele precisava apenas ser fiel a si mesmo e ao seu chamado. E seu chamado estava prestes a se tornar ainda mais claro, de formas que ele nunca poderia ter previsto. O 4º ano de medicina trouxe os estágios hospitalares, o momento que Marcos havia esperado e temido em igual medida. Era uma coisa estudar medicina em livros e laboratórios. Era completamente diferente estar na frente de pacientes reais, com vidas reais dependendo de suas decisões. Seu primeiro estágio foi em clínica médica no Hospital Universitário São Lucas. O supervisor era Dr. Roberto Andrade, um médico conhecido por sua excelência clínica, mas também por sua dureza com estudantes. Vocês não são mais crianças brincando de médico, ele disse no primeiro dia ao grupo de 10 estudantes. Aqui, vocês são parte da equipe médica e pacientes não se importam se você está nervoso ou inseguro. Eles esperam competência. Marcos foi designado para acompanhar um caso. Senhor. José, um homem negro de 68 anos, diabético, hipertenso, que havia dado entrada no hospital com sintomas que os médicos estavam tendo dificuldade de explicar, febre persistente, confusão mental e alterações neurológicas sutis. Vá fazer a anamnese. Dr. Roberto instruiu Marcos. Depois você apresenta o caso para a equipe. Marcos entrou no quarto do paciente com o coração batendo forte. Sr. José estava deitado na cama, parecendo frágil e confuso. Sua esposa, Dona Maria, estava sentada ao lado segurando sua mão. Bom dia, Marcos disse, mantendo seus olhos focados na testa do paciente. Seu truque usual. Eu sou Marcos, estudante de medicina. Vim fazer algumas perguntas sobre como o senhor está se sentindo. Mas Sr. José estava muito confuso para responder coerentemente. Ele falava frases desconexas, não reconhecia onde estava. Parecia estar em um mundo próprio. Marcos sentiu o pânico começar a subir. Como ele poderia fazer uma anamnese adequada se o paciente não conseguia responder? Ele não estava assim ontem, Dona Maria disse, lágrimas nos olhos. Ele estava confuso, mas não tanto. Está piorando a cada hora. Marcos forçou-se a respirar, a pensar. Ele não podia fazer uma anamnese tradicional, mas podia observar. E observação era algo em que ele era excepcional. Ele notou os movimentos sutis dos olhos do Sr. José. Não eram normais. Notou a rigidez leve do pescoço. Notou que o paciente estava tendo dificuldade de coordenação motora que não havia sido documentada. E, de repente, padrões começaram a se conectar em sua mente. Febre plus confusão mental progressiva, plus alterações neurológicas, plus rigidez de nuca sutil. Meningite. Mas não estava nos exames. Ninguém havia suspeitado. Os médicos estavam pensando em sepse, em AVC, em uma dúzia de outras coisas. Mas Marcos via o que eles não viam. Ele voltou correndo para a sala da equipe, onde Dr. Roberto estava revisando prontuários. Dr. Roberto, Marcos disse, sua voz urgente, mas firme. Eu acho que o Sr. José tem meningite. O médico olhou para cima, ceticismo claro em sua expressão. Meningite? Os exames não mostram... Por favor, doutor, ele tem todos os sinais clínicos. A confusão está progredindo rápido. Ele tem rigidez de nuca sutil. Os movimentos oculares estão anormais. Eu sei que os exames iniciais foram negativos, mas às vezes a meningite não aparece imediatamente nos primeiros exames. Ele precisa de uma punção lombar. Agora. Havia algo na certeza de Marcos, na forma como ele havia conectado os sintomas, que fez Dr. Roberto hesitar. Você tem muita confiança nisso? Tenho, senhor. E se eu estiver certo e esperarmos, o senhor sabe o que acontece com meningite não tratada. Dr. Roberto estudou Marcos por um longo momento. Então assentiu. Vamos fazer a punção. 45 minutos depois, o resultado veio.
Meningite bacteriana, uma forma agressiva que poderia ter sido fatal se não fosse tratada imediatamente. Como você viu isso? Dr. Roberto perguntou depois, genuinamente impressionado. 2 residentes e eu examinamos esse paciente e não pegamos. Marcos deu de ombros, constrangido com o elogio. Eu só prestei atenção. Vi os padrões. Não. Dr. Roberto balançou a cabeça. Isso foi mais que atenção. Isso foi instinto clínico excepcional. Marcos, você tem um talento real. A notícia se espalhou pelo hospital. O estudante de 4º ano que havia diagnosticado o que médicos experientes haviam perdido. Marcos se viu sendo procurado por outros médicos, consultado sobre casos difíceis. Ei, você é aquele estudante que pegou a meningite? Um residente o parou no corredor. Dá uma olhada nesse caso para mim. Mas com o reconhecimento veio também a inveja e o ressentimento. Claro que ele diagnosticou. Marcos ouviu um colega comentar no vestiário. Provavelmente teve sorte ou copiou de algum lugar. Esse pessoal de cota é assim, sempre tentando provar que é melhor que os outros. As palavras doíam, mas Marcos estava aprendendo a usar a dor como combustível ao invés de deixá-la paralisá-lo. O ponto de virada veio 3 meses depois. O Hospital São Lucas recebeu um caso que havia sido transferido de 3 outras instituições. Uma criança de 8 anos, Miguel, com uma condição que ninguém conseguia diagnosticar. Ele estava com febre intermitente há 2 meses, perda de peso severa, dores nas articulações, erupções cutâneas que apareciam e desapareciam, e estava gradualmente piorando. É um caso zebra, Dr. Roberto explicou à equipe. Quando você ouve barulho de cascos, normalmente são cavalos, não zebras. Mas às vezes são zebras. Essa criança é uma zebra e precisamos descobrir qual. Toda a equipe médica estava envolvida. Pediatras, reumatologistas, infectologistas. Eles haviam testado para tudo. Câncer, doenças autoimunes, infecções raras. Tudo estava voltando inconclusivo ou negativo. Marcos foi designado para ajudar no cuidado de Miguel. E ao fazer isso, ele observou algo que todos os outros haviam perdido, porque estavam muito focados em exames e diagnósticos complexos. Miguel se comportava de forma diferente em diferentes momentos do dia. Não apenas por causa da doença, havia um padrão. E Marcos, com sua própria experiência de ser diferente, reconheceu algo familiar no comportamento do menino. Ele pediu permissão para conversar com os pais de Miguel, sozinho, sem a presença intimidadora de médicos sênior. O Miguel? Marcos perguntou gentilmente. Ele tem alguma condição neurológica? Autismo, talvez? Os pais trocaram olhares. Como você soube? Sim, ele é autista, mas os médicos disseram que isso não tinha nada a ver com a doença atual. Pode não ter, Marcos disse, mas pode mudar como ele expressa sintomas. Me falem sobre a rotina dele em casa, especialmente sobre a alimentação. E então veio a revelação. Miguel tinha severas restrições alimentares por causa de sua hipersensibilidade sensorial, comum em crianças autistas. Ele comia basicamente só 4 coisas: frango, arroz, macarrão e suco de laranja. Nenhum legume, nenhuma fruta além de laranja, por anos. Marcos sentiu o clique na sua mente. Ele voltou correndo para Dr. Roberto. Escorbuto, ele disse sem preâmbulo. Miguel tem escorbuto. Escorbuto? Dr. Roberto piscou. Isso é uma doença de pirata, de séculos atrás. Ninguém tem escorbuto hoje em dia. Mas pessoas têm, Marcos insistiu, especialmente crianças com restrições alimentares severas. Todas as manifestações clínicas se encaixam perfeitamente. Sangramento nas gengivas, que os pais mencionaram, mas que foi descartado como má higiene, as petequias que aparecem e desomem, as dores nas articulações, a fadiga extrema. É deficiência de vitamina C. Severa. Marcos, nós testamos deficiências vitamínicas. Testaram?
Ou assumiram que uma criança no século XXI não poderia ter escorbuto e nem verificaram especificamente? Houve um silêncio tenso. Então o Dr. Roberto verificou o prontuário. Não havia teste específico para a vitamina C nos exames solicitados. Fizeram o teste. 2 horas depois, o resultado confirmou. Os níveis de vitamina C de Miguel estavam catastroficamente baixos, em níveis que sim causavam escorbuto. O tratamento foi simples: suplementação de vitamina C. Em 1 semana, Miguel estava dramaticamente melhor. Em 2 semanas estava quase completamente recuperado. A história chegou aos ouvidos da diretoria do hospital. O estudante de medicina que havia diagnosticado um caso de escorbuto moderno que havia eludido especialistas em 3 hospitais. Marcos foi chamado para apresentar o caso em uma conferência médica, uma honra geralmente reservada para residentes ou médicos estabelecidos. Eu não sei se consigo fazer isso, Marcos disse a Amanda quando soube. A ideia de falar para centenas de médicos era aterrorizante. Você vai conseguir, ela disse firmemente. Porque você não está fazendo isso por você. Você está fazendo por todas as crianças como Miguel, que precisam de médicos que vejam o que outros perdem. Marcos orou por dias antes da apresentação. Senhor, eu sei que o Senhor me deu esses dons por uma razão. Use-me. Fale através de mim. Que eu seja um instrumento da sua cura. No dia da conferência, havia 300 médicos no auditório. Marcos subiu ao palco, seus fones de ouvido ao redor do pescoço como um amuleto, seus slides preparados meticulosamente. E ele contou a história. Não apenas de Miguel, mas de como seu próprio autismo lhe permitiu ver padrões que outros perdiam. Como sua própria experiência de ser marginalizado o tornava mais atento a pacientes atípicos. Como a medicina precisava de diversidade não apenas étnica, mas neurodiversidade também. Quando terminou, houve um momento de silêncio. E então, aplausos. Não educados, mas genuínos, entusiásticos. Dr. Roberto se aproximou dele depois. Marcos, eu preciso te pedir desculpas. Quando você chegou como meu estudante, eu duvidei de você. Achei que você não teria o que era necessário para a medicina. Eu estava completamente errado. Obrigado, doutor. Não, obrigado a você por me lembrar que os melhores médicos não são aqueles que sabem mais, mas aqueles que veem melhor. E você vê de uma forma que é extraordinária. Mas a reviravolta mais significativa ainda estava por vir, e viria de um lugar completamente inesperado. Marcos estava no último ano de medicina quando recebeu a ligação que mudaria tudo. Era de um número desconhecido, o que ele normalmente ignorava, mas algo o fez atender. Alô? Marcos Silva? Aqui é Dr. Fernando Almeida. Não sei se você se lembra de mim. Marcos congelou. Dr. Fernando Almeida. O médico que havia sido juiz naquela feira de ciências desastrosa, 12 anos atrás. O homem que havia testemunhado sua pior humilhação. Sim, eu me lembro. Marcos disse cautelosamente. Eu sei que faz muito tempo e você provavelmente não esperava mais ouvir de mim, Dr. Fernando continuou. Mas eu tenho pensado sobre você durante anos. Marcos, naquele dia na feira de ciências, eu vi um jovem brilhante entrar em pânico. E em vez de tentar entender ou ajudar, eu permiti que aquilo se tornasse uma humilhação pública. Isso me assombrou. Marcos não sabia o que dizer. Eu acompanhei sua trajetória. O médico continuou. Li sobre seu diagnóstico do caso de meningite. Sobre a criança com escorbuto, você se tornou exatamente o que eu vi naquele dia, mas que não tive a sabedoria de reconhecer na época. Um médico excepcional. Por que está me ligando agora? Marcos perguntou, sua voz cuidadosa. Porque eu sou diretor clínico do Hospital Central de Belo Horizonte agora, e estamos criando um programa de residência em diagnóstico de casos complexos. É um programa piloto,
o primeiro do tipo no Brasil, e eu gostaria que você fosse um dos primeiros residentes. Marcos sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. O Hospital Central era o mais prestigiado da cidade. E residência em diagnóstico de casos complexos era exatamente o tipo de especialização para a qual seus talentos únicos eram perfeitos. Eu não sei o que dizer. Diga que você vai considerar. Marcos, eu sei que tenho muito a compensar, mas eu sinceramente acredito que você tem um dom que o mundo precisa. E eu gostaria de ajudar a cultivar esse dom. Marcos prometeu pensar. E naquela noite, em oração, ele buscou orientação. Senhor, ele orou, durante anos eu carreguei a dor daquela humilhação, e agora o homem que foi parte dela está oferecendo uma oportunidade. Isso é o Senhor trabalhando? Ou é uma armadilha? Mostre-me o caminho. A resposta veio de um lugar inesperado. Sua mãe. Filho, Dona Teresa disse quando ele contou sobre a ligação. Você lembra de José? Como seus irmãos o venderam como escravo, e anos depois ele estava em posição de poder no Egito? E quando seus irmãos vieram pedir ajuda, ele poderia ter se vingado, mas não o fez. Ele disse, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Você acha que eu devo aceitar? Eu acho que você deve perguntar a si mesmo o que glorifica mais a Deus, carregar amargura ou usar cada experiência, até as dolorosas, para um propósito maior? Marcos aceitou a posição. E quando começou sua residência no Hospital Central, descobriu que Dr. Fernando não estava apenas oferecendo uma oportunidade, estava tentando transformar toda a cultura do hospital. Nós temos um problema na medicina, Dr. Fernando disse na reunião de orientação. Nós treinamos médicos para serem iguais, mas pacientes não são todos iguais. Doenças não são todas típicas. Precisamos de médicos que pensem diferente, que vejam diferente. E isso significa abraçar a neurodiversidade na profissão médica. Era revolucionário e Marcos estava no centro disso, mas nem todos estavam felizes com as mudanças. Dr. Carlos Mendonça, um dos médicos sênior mais antigos do hospital, era abertamente hostil. Em uma reunião de equipe, ele não escondeu sua opinião. Isso é ridículo. Ele disse alto o suficiente para todos ouvirem. Agora estamos baixando nossos padrões? Contratando médicos que não conseguem nem olhar pacientes nos olhos, que precisam de condições especiais? Medicina não é lugar para fracos. Marcos estava presente na reunião. Cada palavra era uma facada. Mas antes que ele pudesse responder, algo surpreendente aconteceu. Dr. Fernando se levantou, seu rosto vermelho de raiva. Doutor, Carlos, com todo o respeito, que não é muito, você está completamente errado. Dr. Marcos Silva tem diagnosticado casos que você e outros médicos com décadas de experiência perderam. Ele salvou vidas, e ele fez isso não apesar de sua neurodiversidade, mas em parte por causa dela. Sua mente funciona de forma diferente, e isso é uma vantagem, não uma fraqueza. Ele teve sorte. Sorte? Dr. Fernando riu sem humor. 3 diagnósticos complexos em 3 meses é sorte? Doutor, Carlos, talvez o problema não seja com médicos como o Dr. Marcos. Talvez o problema seja com médicos como você, que são tão rígidos em seu pensamento que não conseguem ver além do que aprenderam há 30 anos. A tensão na sala era palpável, mas algo havia mudado. Marcos não estava mais sozinho, ele tinha aliados. E mais importante, ele tinha provado seu valor de forma inegável. Nos meses seguintes, Marcos se tornou a pessoa que outros médicos procuravam quando tinham casos impossíveis. Seu método era único. Ele passava horas com cada paciente, não apenas fazendo perguntas, mas observando, notando pequenos detalhes que outros perdiam, conectando padrões que pareciam não ter conexão. E ele era especialmente bom com pacientes que, como ele, eram marginalizados ou incompreendidos.
uma jovem autista que estava tendo crises não explicadas. Marcos reconheceu que eram crises de sobrecarga sensorial, não epilepsia como havia sido diagnosticado. Um homem negro idoso, cujas queixas de dor haviam sido descartadas como exagero, Marcos insistiu em investigação completa e descobriu um câncer em estágio inicial que, se ignorado por mais algumas semanas, teria sido fatal. Uma criança com mutismo seletivo que não falava com médicos. Marcos passou 2 horas apenas sentado silenciosamente no quarto dela, fazendo desenhos, até que ela começou a se comunicar através de desenhos também, revelando sintomas que ela não havia conseguido verbalizar. Você tem uma forma de ver os pacientes, uma enfermeira comentou, que faz eles se sentirem realmente vistos. Não como diagnósticos andantes, mas como pessoas. Era exatamente o tipo de médico que Marcos havia sonhado ser, desde aqueles dias, limpando o chão do hospital com sua mãe, ouvindo histórias de seu pai sobre o cuidado genuíno com pacientes. Mas a validação mais significativa veio de um lugar inesperado. Marcos estava de plantão quando uma família entrou. Uma mãe claramente exausta, um menino de cerca de 10 anos que evitava contato visual, que fazia movimentos repetitivos com as mãos, que parecia estar em profundo desconforto com as luzes fluorescentes do hospital. Marcos os reconheceu imediatamente. Não essas pessoas específicas, mas a situação. Era ele, 15 anos atrás. Meu filho tem pneumonia, a mãe explicou, lágrimas nos olhos. Mas ele é autista, ele não coopera com exames. Os outros hospitais disseram que não podem tratá-lo porque ele não fica quieto para raio-x, não deixa colocar acesso, não. Eu entendo, Marcos disse gentilmente, e pela primeira vez em sua vida profissional, ele olhou diretamente nos olhos da mãe. Um esforço deliberado, porque ele queria que ela soubesse que ele realmente entendia. Eu também sou autista, e eu vou cuidar do seu filho de uma forma que respeite quem ele é. A esperança que brilhou nos olhos daquela mãe era a mesma esperança que sua própria mãe havia carregado por anos. Marcos tratou o menino com paciência e criatividade. Apagou as luzes fluorescentes usando apenas luz natural. Explicou cada procedimento usando linguagem concreta e visual. Deu tempo, não forçou contato físico e conseguiu fazer tudo o que era necessário com a cooperação genuína da criança. Você é o primeiro médico, a mãe disse quando eles estavam deixando o hospital dias depois, seu filho recuperado, que tratou meu filho como uma pessoa, não como um problema a ser resolvido. Aquelas palavras ecoaram em Marcos por dias. Era isso. Era para isso que todo o sofrimento, toda a luta, toda a dor havia sido. Ele estava se tornando exatamente o médico que crianças como ele, crianças autistas, crianças negras, crianças marginalizadas, precisavam. Alguém que as via, que as entendia, que lutava por elas. A justiça não era apenas sobre ele alcançar sucesso pessoal. Era sobre ele usando esse sucesso para abrir portas para outros, para mudar sistemas, para criar um mundo onde crianças como ele não precisassem sofrer tanto para serem reconhecidas. E essa jornada estava apenas começando. 5 anos depois de iniciar sua residência, Dr. Marcos Silva era uma figura respeitada na comunidade médica brasileira. Aos 29 anos, ele havia se tornado o médico mais jovem a dirigir o Departamento de Diagnóstico de Casos Complexos do Hospital Central, o mesmo programa onde havia começado como residente. Mas a verdadeira transformação não estava apenas em sua carreira. Estava em como ele estava transformando vidas e mudando a própria face da medicina. Marcos havia criado protocolos específicos para atender pacientes neurodivergentes. Publicou artigos sobre como características autísticas podiam ser vantagens no raciocínio diagnóstico. Palestrou em conferências internacionais sobre a importância da diversidade étnica, neurológica e de experiências de vida na prática médica.
Quando dizemos diversidade na medicina, ele disse em uma palestra na Sociedade Brasileira de Medicina, não estamos apenas falando de cotas ou representação simbólica, estamos falando de literalmente salvar vidas. Porque médicos diversos veem coisas que médicos homogêneos perdem. Mas talvez seu projeto mais significativo fosse algo pessoal, o programa Raízes. Marcos havia usado parte de seu salário, que agora era substancial, para criar uma fundação que identificava jovens negros e neurodivergentes interessados em medicina e os guiava através de todo o processo: preparação para vestibular, suporte durante a faculdade, mentoria, tudo. Ninguém deveria ter que lutar sozinho como eu lutei. Ele explicou a Amanda, que agora era médica também e codirigia o programa com ele. Se eu posso tornar o caminho um pouco menos difícil para alguém, então todo o meu sofrimento teve significado. O programa já havia ajudado 47 jovens a entrarem em faculdades de medicina, e Marcos conhecia cada um deles pelo nome. Acompanhava pessoalmente seu progresso, estava presente quando eles tropeçavam. Dona Teresa, agora com cabelos completamente brancos, mas ainda com aquele sorriso que havia sustentado Marcos durante anos, frequentemente visitava o hospital onde o filho trabalhava. "Você se lembra?" ela disse um dia, enquanto caminhavam pelos corredores. "Quando você limpava esses chãos às 2 da manhã? Como eu poderia esquecer?" Marcos sorriu. "Eu oro agradecendo a Deus todos os dias por aquele tempo, porque foi ali, naqueles momentos mais escuros, que sua fé foi forjada, que sua empatia foi cultivada, que você se tornou quem é hoje." E então veio o momento que fecharia o círculo completo. Marcos estava revisando casos em seu escritório quando sua assistente entrou. "Doutor Marcos, tem uma paciente pedindo especificamente por você. Ela não quer ver nenhum outro médico." "Qual é o caso?" "Alzheimer em estágio inicial. Ela é uma professora aposentada. Diz que te conhece." Quando Marcos entrou no consultório, levou um momento para reconhecer a mulher sentada ali. Ela estava envelhecida, mais frágil do que ele se lembrava, mas os olhos eram os mesmos. Professora Regina. A professora que havia o humilhado publicamente quando ele tinha 12 anos. Que havia dito que autismo era coisa inventada. Que havia feito aquele dia ser um dos piores de sua vida. "Marcos", ela disse, e havia lágrimas em seus olhos. "Obrigada por me receber. Eu não sei se você se lembra de mim." "Eu me lembro", Marcos disse simplesmente, mantendo sua voz neutra. "Eu vim especificamente procurar por você porque eu preciso te pedir perdão." As lágrimas começaram a cair. "Marcos, eu tenho pensado sobre você durante anos, sobre aquele dia na sala de aula, sobre como eu te tratei. Eu estava errada, tão completamente errada." Marcos se sentou, processando. Parte dele, a parte ferida, aquele menino de 12 anos, queria mandar ela embora, dizer que era tarde demais. Mas a parte maior, a parte que havia sido moldada por sua fé e suas experiências, lembrava das palavras de Cristo: "Perdoai e sereis perdoados." "O que mudou?" Ele perguntou, não com raiva, mas com curiosidade genuína. "Meu neto", professora Regina disse. "Ele foi diagnosticado com autismo aos 5 anos. E eu vi como ele é brilhante, como ele vê o mundo de formas que eu nunca imaginei, como ele luta todos os dias para ser aceito. E eu lembrei de você, de como eu contribuí para sua dor. E percebi que eu tinha sido parte do problema." Ela enxugou as lágrimas. "Quando eu soube que havia um Dr. Marcos Silva aqui no hospital, conhecido por ser excepcional com pacientes neurodivergentes, eu pesquisei. E era você. O menino que eu prejudiquei havia se tornado exatamente o que ele disse que seria, um médico, e não apenas um médico, mas um extraordinário." Marcos ficou em silêncio por um longo momento. Memórias daquele dia doloroso encheram sua mente.
a humilhação, a vergonha, as lágrimas, mas também memórias do que veio depois, a determinação forjada naquela dor, a empatia cultivada naquele sofrimento, a missão nascida naquela injustiça. Professora Regina, ele disse finalmente, eu não vou mentir e dizer que aquele dia não me machucou profundamente, por anos. Mas eu também aprendi que Deus pode usar até nossas piores experiências para nos moldar em quem precisamos ser. Você me machucou, sim, mas você também involuntariamente me motivou a provar que pessoas como eu têm valor. Você me perdoa? Marcos pensou em todas as vezes que ele havia orado por força para perdoar, por graça para soltar a amargura. E agora, confrontado com um momento real, ele descobriu que a resposta era mais simples do que esperava. Sim, ele disse, eu perdoo, e vou cuidar de você da melhor forma que eu posso. Nos meses seguintes, Marcos tratou professora Regina com o mesmo cuidado e dignidade que ele oferecia a todos os seus pacientes. Ele a ajudou a navegar os estágios iniciais do Alzheimer, conectou ela e sua família com recursos, adaptou tratamentos para suas necessidades específicas. E em uma de suas consultas, professora Regina trouxe seu neto, o menino autista de 8 anos. Rafael, ela disse ao menino, este é Dr. Marcos, ele é como você, e olha o que ele se tornou. O Marcos se ajoelhou para ficar na altura do menino, que estava evitando o contato visual, suas mãos fazendo movimentos repetitivos familiares. Oi, Rafael, Marcos disse gentilmente. Sua avó me disse que você gosta de dinossauros. O menino assentiu, ainda sem olhar para Marcos. Eu também gostava de dinossauros na sua idade. Ainda gosto, na verdade. Você sabia que alguns cientistas pensam que os dinossauros podem ter tido cérebros que funcionavam de formas diferentes, assim como o nosso? Rafael finalmente olhou na direção de Marcos. Não nos olhos, mas perto o suficiente. Sério? Sério? E sabe o que mais? Ser diferente não é ruim. Às vezes, ver o mundo de forma diferente é exatamente o que o mundo precisa. Aquela conversa durou apenas alguns minutos, mas Marcos viu algo mudar nos olhos do menino. Um vislumbre de esperança, de possibilidade. O mesmo vislumbre que ele próprio havia carregado durante anos, mesmo quando o mundo dizia que era impossível. Semanas depois, Marcos recebeu um convite que seria o coroamento de sua jornada. A Associação Médica Brasileira estava realizando seu congresso anual e queriam que Marcos fosse o palestrante principal. O tema, o futuro da medicina, abraçando a diversidade para melhor cuidado aos pacientes. Seria uma plateia de mais de 2.000 médicos, de todo o Brasil, incluindo alguns que haviam duvidado dele, alguns que ainda duvidavam, e muitos que estavam curiosos sobre o médico autista que estava transformando paradigmas. Você vai aceitar? Amanda perguntou quando ele contou a ela. Eu não sei se consigo falar para 2.000 pessoas, Marcos admitiu. Até hoje, apresentações grandes me apavoram. Mas você vai fazer mesmo assim, ela disse, não como pergunta, mas como afirmação. Porque não é sobre você. É sobre todos os Marcos e Rafaels e Miguels do futuro que precisam ver que é possível. Marcos aceitou. Nos dias que antecederam o congresso, ele orou mais intensamente do que havia orado em anos. Senhor, não sei por que o Senhor me trouxe até aqui, mas sei que foi o Senhor. Então use-me, fale através de mim, que as palavras que eu disser não sejam minhas, mas suas. No dia do congresso, Marcos acordou às 5h, como sempre fazia. Fez sua rotina matinal meticulosa que lhe dava sensação de controle. Vestiu seu melhor terno, não comprado em brechó dessa vez, mas ainda simples, ainda ele. Sua mãe foi com ele. Ela tinha 67 anos agora, mas nada a impediria de estar presente naquele momento. Seu pai estaria tão orgulhoso,
ela disse no carro, não apenas de suas conquistas, mas de quem você é, do homem de fé, de caráter, de compaixão que você se tornou. Quando chegaram ao centro de convenções, havia milhares de pessoas. O barulho, as luzes, a multidão, tudo gritava para os sentidos de Marcos que aquilo era demais, era perigoso, fuja. Mas ele não fugiu. Ele subiu ao palco quando foi chamado, seus fones de ouvido pendurados no pescoço, não para usar, mas como um símbolo, um lembrete de que ele não precisava esconder quem era. Olhou para a plateia, 2.000 rostos olhando para ele. E por um momento, o medo antigo voltou. O menino de 12 anos que havia travado na feira de ciências. Mas então, ele viu sua mãe na primeira fila, viu Amanda, viu Dr. Fernando, viu professora Regina com seu neto Rafael e viu dezenas de outros rostos, jovens médicos, estudantes, pessoas que tinham vindo especificamente para ouvi-lo porque eram como ele, ou porque cuidavam de pessoas como ele. Ele não estava fazendo aquilo sozinho, nunca esteve sozinho. Bom dia! Marcos começou, sua voz amplificada pela sala. Meu nome é Dr. Marcos Silva. Sou médico especialista em diagnóstico de casos complexos. E sou autista. Pausa. Deixar aquelas palavras assentarem. Quando eu tinha 12 anos, uma professora me humilhou na frente da classe inteira porque eu não conseguia olhar nos olhos dela. Ela disse que autismo era invenção, que eu era apenas mimado e mal educado. Naquele dia eu chorei. Chorei porque acreditei nela. Marcos podia ver pessoas na plateia se inclinando para a frente, absorvidas. Quando eu tinha 15 anos, travei completamente durante uma apresentação de feira de ciências. Não consegui falar uma palavra. Um dos juízes comentou: como ele pretende ser médico se não consegue nem apresentar um projeto? Naquele dia eu também chorei e também acreditei nele. Eu ouvi: você não consegue, tantas vezes que parei de contar. De professores, de colegas, de médicos que deveriam saber melhor. E durante muito tempo eu lutei para provar que eles estavam errados tentando ser como eles, tentando parecer normal. Forçando o contato visual até me sentir fisicamente doente, escondendo quem eu era. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras ressoarem. Mas sabe o que mudou tudo? Foi quando eu parei de tentar ser o médico que eles queriam e comecei a ser o médico que meus pacientes precisavam. Um médico que entende o que é ser incompreendido. Que sabe como é quando seu corpo e mente funcionam diferente e o mundo te culpa por isso. Que reconhece que há múltiplas formas válidas de comunicação, de expressão, de ser. Marcos clicou para seu primeiro slide. Uma imagem do menino Miguel, a criança com escorbuto que ele havia diagnosticado. Este menino foi visto por especialistas em 3 hospitais. Nenhum fechou o diagnóstico porque todos estavam procurando doenças complexas e modernas. Eu fechei o diagnóstico em uma tarde porque eu perguntei sobre sua alimentação de uma forma que levou em conta que ele era autista com restrições sensoriais. Eu só vi isso porque eu sou isso. Próximo slide. Dados mostrando que pacientes neurodivergentes têm taxas significativamente mais altas de diagnósticos errados ou tardios. A medicina está falhando com populações inteiras porque nós treinamos médicos para tratarem todos os pacientes da mesma forma. Mas pacientes não são todos iguais. Um paciente autista pode não conseguir descrever dor da forma típica. Um paciente negro pode ter sintomas que se apresentam diferentemente na pele escura, mas nossos livros médicos mostram 90% das imagens em pele branca. Uma pessoa trans pode evitar procurar cuidado médico por medo de discriminação, fazendo condições tratáveis se tornarem fatais. Marcos viu pessoas acenando, algumas limpando lágrimas. Nós precisamos de mais médicos que representem a diversidade de nossos pacientes. Não por inclusão como conceito abstrato, mas porque diversidade salva vidas.
literalmente. Ele mudou para seu último slide, uma foto dele mesmo aos 12 anos, usando seu uniforme escolar, olhando desconfortável para a câmera, sem fazer contato visual com o fotógrafo. Este era eu, um menino negro, autista, pobre, que não conseguia olhar nos olhos das pessoas. Um menino que a maioria das pessoas teria descartado. Um menino que muitos professores de medicina talvez nem considerassem para a admissão se soubessem sua história completa. E então a foto mudou. Para Marcos hoje, usando seu jaleco branco, seu crachá de diretor do departamento de diagnóstico, visível. E este sou eu hoje, a mesma pessoa, ainda autista, ainda negro, ainda com dificuldade em contato visual, mas agora um médico que salva vidas. A pergunta que eu faço a vocês é: quantos outros eus estamos perdendo? Quantas mentes brilhantes, quantas perspectivas únicas, quantos médicos potencialmente extraordinários estamos excluindo porque eles não se encaixam em moldes antiquados do que um médico deve ser? Marcos olhou diretamente para a câmera que transmitia ao vivo. E para vocês que estão assistindo, jovens que foram ditos que não podem, que não conseguem, que nunca serão, eu estou aqui para dizer: eles estão errados. O mundo precisa de você. Pacientes precisam de você. Não apesar de suas diferenças, mas em parte por causa delas. Minha jornada foi difícil. Eu não vou romantizar o sofrimento. Houve noites em que eu quis desistir. Momentos em que a dor parecia insuportável. Mas eu tive 3 coisas que me sustentaram: minha fé em Deus, que me criou com propósito, minha mãe, que nunca parou de acreditar em mim, e a certeza de que eu tinha algo único a oferecer. Marcos fez uma última pausa, sua voz ficando mais suave, mas ainda clara. Provérbios 22:29 diz: Vês um homem diligente na sua obra, perante reis será posto. Eu interpretei isso não como uma promessa de status ou fama, mas como uma promessa de que trabalho fiel, feito com excelência e propósito, será eventualmente reconhecido. Então, para meus colegas médicos, abram suas mentes, desafiem suas suposições, reconheçam que a excelência vem em múltiplas formas. E para os jovens sonhadores, não desistam. Seu caminho pode ser mais difícil, mais longo, mais doloroso, mas se é verdadeiramente seu chamado, vale cada lágrima, cada obstáculo, cada porta fechada, porque um dia você será a pessoa que abre portas para outros. Obrigado. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos. E então a sala explodiu em aplausos. Não apenas educados, mas uma ovação de pé. 2.000 médicos de pé aplaudindo. Marcos viu sua mãe chorando de orgulho. Viu jovens estudantes com expressões de esperança renovada. Viu médicos mais velhos acenando, reconhecendo talvez pela primeira vez quanto suas próprias visões limitadas haviam custado. Mas a parte mais significativa veio depois. Dezenas de pessoas o procuraram, jovens médicos autistas que haviam sido escondendo sua condição por medo de discriminação, agora querendo se conectar. Pais de crianças neurodivergentes querendo saber como apoiar seus filhos que sonhavam com medicina. Diretores de faculdades de medicina querendo criar programas mais inclusivos, e em meio a tudo isso, um homem mais velho se aproximou. Cabelos grisalhos, olhos úmidos. Dr. Marcos, ele disse, eu sou o Dr. Carlos Mendonça, do Hospital Central. Marcos o reconheceu, o médico que havia sido abertamente hostil à sua presença, que havia dito que medicina não era lugar para fracos. Eu vim pedir desculpas, Dr. Carlos disse simplesmente. Eu estava errado, completamente, profundamente errado. Você é um dos melhores médicos que eu já vi trabalhar. E eu perdi anos de aprendizado por causa do meu preconceito. Marcos estendeu a mão. Obrigado por vir me dizer isso. Significa muito. Quando o dia finalmente terminou,
E Marcos estava voltando para casa com sua mãe. Ela pegou sua mão. Você sabe o que seu pai diria se estivesse aqui? O quê? Ele diria: este é meu filho, em quem me comprazo. As mesmas palavras que Deus disse sobre Jesus. Porque você não apenas alcançou sucesso, Marcos, você se manteve fiel a quem você é, usou suas experiências para ajudar outros e glorificou a Deus em tudo. Marcos sentiu lágrimas, não de dor dessa vez, mas de gratidão profunda, avassaladora. Ele havia começado como um menino que não conseguia olhar nos olhos das pessoas, humilhado, subestimado, descartado. E havia se tornado um médico respeitado, sim, mas mais que isso, havia se tornado uma ponte. Uma ponte entre o mundo da medicina e as comunidades marginalizadas. Uma voz para os sem voz. Uma esperança para os desesperançados. Sua jornada não estava completa. Ele sabia que ainda haveria desafios. Ainda haveria pessoas que duvidavam. Ainda haveria dias difíceis. Mas ele também sabia com certeza absoluta que estava exatamente onde Deus o queria, fazendo exatamente o que foi chamado para fazer. De autista negro que não olhava nos olhos de outras pessoas, a um médico respeitado que estava mudando o mundo, um paciente, um estudante, um sistema de cada vez. E essa era uma história que estava apenas começando. O programa Raízes havia crescido exponencialmente. Agora operava em 12 estados. Havia ajudado 312 jovens negros e neurodivergentes a entrarem em medicina, e Marcos tinha uma equipe de 15 pessoas trabalhando tempo integral. Mais significativo, 3 grandes faculdades de medicina haviam reformulado completamente seus processos de admissão e currículos, baseados nos protocolos que Marcos havia desenvolvido. A taxa de diagnósticos corretos de pacientes neurodivergentes e de minorias étnicas havia aumentado 47% em hospitais que implementaram seus protocolos de atendimento culturalmente sensível. E Marcos, ele ainda era o mesmo homem. Ainda evitava contato visual prolongado. Ainda usava seus fones de ouvido quando o mundo ficava muito alto. Ainda tinha dias em que a sobrecarga sensorial o forçava a se retirar, mas ele não escondia mais. Ele era publicamente, orgulhosamente, completamente ele mesmo. E ao fazer isso, havia dado permissão para milhares de outros fazerem o mesmo. Em seu escritório, ele mantinha 3 coisas emolduradas na parede. Primeiro, seu diploma de medicina, conquistado com lágrimas, suor e fé inabalável. Segundo, uma foto dele com Rafael, o neto da professora Regina, no dia em que Rafael disse que queria ser médico como o Dr. Marcos. E terceiro, um versículo bordado por sua mãe. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Porque cada humilhação, cada luta, cada lágrima, tudo havia contribuído para o bem. Não porque foi fácil, mas porque foi transformador. E essa transformação continuaria se espalhando, tocando vidas, mudando sistemas, abrindo portas. Uma vida de cada vez, um diagnóstico de cada vez, um sonho impossível de cada vez. Essa história tocou seu coração. Inscreva-se no canal para mais histórias reais e inspiradoras de pessoas que transformaram impossibilidades em realidade através da fé, perseverança e propósito. Ative as notificações para não perder nenhuma história nova. Deixe nos comentários qual parte da jornada do Dr. Marcos mais impactou você? Você conhece alguém que superou preconceitos e barreiras para alcançar seus sonhos? Que mensagem dessa história você mais precisa ouvir hoje? Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que ser diferente não é defeito, é dom único. Deus não comete erros ao criar pessoas. Obstáculos podem ser trampolins para propósito maior. Sua história ainda está sendo escrita. Lembre-se,
O mundo precisa da sua versão autêntica, não de uma cópia de outra pessoa. Suas diferenças são seus superpoderes.